Glória a Deus. Bom, já estava com saudade de vocês, né? Parece que eu estava fujão, né? Há 2 domingos atrás aí, fui fazer um casamento lá em Gaspar. Domingo passado fui dar uma voltinha um pouquinho mais longe, né? Estava brincando com a minha esposa, fui lá para o Chile, né? Não sei se eu prego espanhol ou português aqui, mas está tudo certo. Brincadeiras à parte, é muito bom voltar para casa, é muito bom voltar aonde você está, né? Onde é a tua casa. Mas quando a gente lê esse texto, eu fiquei estudando, né? E eu perguntei, por que será que Jesus começa pregando esse sermão da montanha justamente com esse texto? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Eu acredito que muita gente entende errado esse versículo. Muita gente acha que para ir para o céu é preciso ser pobre, se despojar de tudo, não ter nenhum recurso financeiro. Inclusive, na época de Jesus era assim. Os fariseus, os escribas, os saduceus, eles achavam que quem era pobre, quem talvez tinha uma doença, era porque os pais pecaram e aquela pessoa era amaldiçoada. Eles queriam sempre encontrar uma justificativa, uma razão para aquilo. E achavam que quem tinha dinheiro, quem tinha posse, então essas pessoas eram abençoadas por Deus. E se nós pegarmos, tem muitos, por exemplo, São Francisco de Assis, ele fez um voto de pobreza, onde ele se despojou de tudo, viveu praticamente sem dinheiro. E muita gente acha isso. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu estou dizendo que o texto não fala isso. Esse pobre de espírito não significa pobre economicamente. Outros também já achavam que, entendiam esse versículo diferente, que o rico não vai para o céu, que só o pobre ia para o céu. Então, dependendo das interpretações, era o extremo para cá ou o extremo para lá. Mas eu queria entrar no contexto do texto para você entender um pouquinho por que Jesus prega esse sermão do monte para aquela multidão. Jesus, ele se batiza, depois que ele se batiza, ele vai para o deserto, e por 40 dias Jesus se consagra. Imagine só, pastor Adriano, o natural seria você entrar numa consagração dessa de 40 dias e Deus aparecer para você, não seria? Você tem uma revelação direta de Deus, mas ele jejua, ele ora por 40 dias e a primeira pessoa que aparece para ele não foi Deus, foi o diabo. Você já imaginou isso? 40 dias de consagração, pastor Amério e pastor Alexandra. E de repente ele pensou, agora eu vou ter uma revelação, se fosse nós, ele não, mas se fosse nós, agora eu vou ter uma revelação de Deus. E a primeira coisa que aparece para ele, depois de consagração de 40 dias, foi o diabo. E o diabo faz uma proposta até interessante. Ele disse, se tu és o filho de Deus, transformas essas pedras em pães. E era justo, não era? Se olhar pelo lado natural, porque ele estava com fome. Era 40 dias que ele estava jejuando. E ele era o filho de Deus, ele poderia dizer, eu sou o filho de Deus mesmo. Só para te mostrar que eu faço, eu vou transformar mesmo aqui, e vou calar a tua boca. Ele poderia dizer isso, não poderia? Só que ele sabia que o diabo fez uma afirmação, e ele não precisava provar nada para o diabo, porque ele disse, se tu és um filho de Deus, ele sabia quem era. E quem não tem crise de identidade, não precisa provar nada para ninguém, porque sabe que é filho de Deus, e sabe que o diabo pode tentar, mas a gente fica com a palavra, aleluia. E o diabo tenta ele por mais 2 vezes. Ele sai daquele deserto, começa a pregar nas circunvizinhanças ali, começa a curar enfermos.
Os cegos começam a enxergar. Os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar, os coxos começam a andar, aleluia. E Deus começa a se manifestar através de maravilhas, com o seu poder por toda aquela região, aleluia. E o povo que estava numa grande treva começou a ver luz, aleluia. E um dia, ele sobe no monte para orar, escolhe os seus 12 discípulos, um a um. Então, quando ele chega naquele monte, eles olham e vê uma grande multidão, esperando uma palavra, esperando um sermão, aleluia. Ele olha, escolhe a posição correta, ele sabe aonde, não tinha microfone como agora, ele sabe exatamente em que posição falar, onde o vento levaria a sua voz, aleluia. E ele começa a pregar esse sermão, o sermão da montanha. E ele começa falando justamente sobre 9 bem-aventuranças. E nós só vamos falar de uma hoje, só da primeira. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o interessante é que Jesus não pregava como pregavam os fariseus. Os fariseus, quando pregavam, apontavam o dedo para os pobres e diziam: você é pobre porque o teu pai pecou, você é um amaldiçoado, você não vai entrar no reino de Deus. E parecia que era um Deus mais que acusava do que trazia para perto. Mas Jesus não, ele falava de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus que dizia: querido, chega para mim, porque eu tenho algo para você. E aquelas pessoas que se sentiam excluídas, que se sentiam à margem da sociedade, começaram a entender que havia um Deus que as amava, que havia um Deus que as queria por perto, aleluia, independente do que eles tinham, independente do que eles fizeram, era um Deus perdoador, aleluia. Então, ele começa a pregar esse sermão. Mas a primeira bem-aventurança fala já exatamente sobre os pobres. E na época, quando se pensava em pobre, pensava-se amaldiçoado, como eu falei. E ele não disse: abençoados são os pobres. Ele disse: bem-aventurados. Sabe por quê? Porque é mais importante ser bem-aventurado do que ser abençoado. E qual é a diferença, pastor? Bom, o abençoado, ele pode não ser bem-aventurado. Já o bem-aventurado sabe que é abençoado. Vou explicar. O abençoado é aquele que tem muitas bênçãos, às vezes até posses, aqueles que está bem, que Deus começou a abençoar com muitas coisas. Só que mesmo com essas bênçãos, pode ser que ele não se sinta feliz. Porque tem gente abençoada que é depressiva. Tem gente abençoada que chora. Tem gente abençoada que não está bem. Mas o bem-aventurado não. O bem-aventurado, independente do que ele tem ou que ele não tem, ele sabe que a alegria não está nas circunstâncias externas, mas está aqui dentro, porque Jesus está com ele. Ele sabe que o sofrimento é momentâneo, mas daqui a pouco, aleluia, a vitória vem, a bênção vem, aleluia. E ele não está servindo a Jesus pelo que Jesus pode dar, mas ele está servindo a Jesus pelo que Jesus é na sua vida, aleluia. Então, o bem-aventurado sempre é abençoado, porém o abençoado nem sempre é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado vem do latim beatus. Você já ouviu, né, que beatificaram
tal pessoa. Deve ter ouvido isso, né? E aí daí que exatamente vem as beatitudes ou bem-aventuranças. Então, o que significa bem-aventurado? Significa uma alegria divina e perfeita. Essa bem-aventurança sugere uma satisfação e uma suficiência interior que não depende de circunstância externa para se ter alegria. Então, essa alegria não vem do que de fora, do que o mundo pode nos oferecer, mas essa alegria vem de dentro. Vem do que Jesus já fez na sua vida, aleluia. Então, bem-aventurado é aquele que, sim, pode chorar, sim, às vezes pode acontecer de passar por um momento difícil, mas ele sabe que logo, logo, Jesus vai mudar a situação. Jesus está com ele. E todos querem ser bem-aventurados. Todo mundo busca ser feliz, não é verdade? Eu nunca vi ninguém chegar e dizer para mim assim: olha, o meu sonho é ser triste. O meu sonho é entrar numa depressão profunda. O meu sonho é ser bem triste. Todo mundo busca a felicidade. De alguma maneira, de algum jeito. Quando você lê o livro de Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 2, Salomão, o homem mais abençoado da terra, dos reis, ele fala de pelo menos 4 coisas que ele buscou e não preencheu o coração dele. Em capítulo 2, você pode ler de Eclesiastes 2, você pode ler em casa com calma, fica aí como lição de casa. Ele disse que o vinho não te faz feliz. O vinho alegra o coração às vezes. Mas a bebida te dá uma falsa coragem. Muitos bebem para esquecer ou ficar alegre. Se eu beber para esquecer, é porque eu não resolvi o problema. Eu apenas coloquei ele de lado. Mas quando o efeito da bebida passar, ele vai estar no mesmo lugar. Se eu beber para ficar alegre, é porque eu não sou alegre. Eu tenho que ter algo que me traz uma alegria. Eu sou alegre por natureza, não pelo que a bebida me faz. Então o vinho, a bebida, em excesso, é apenas uma fuga. Tem gente que não sabe ir numa festa sem beber. Parece que não. Não tem graça se não beber. Eles falam assim, né? Que graça tem se eu não beber? Gente, graça não é bebida, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é amor, paz e alegria no Espírito Santo. Graça é muito mais do que isso. Aleluia. Então, se você precisa beber para ficar alegre, é porque, na verdade, como Jesus dizia, está faltando alguma coisa ainda na sua vida. A segunda coisa que Salomão busca, felicidade, alegria, é na riqueza. A riqueza é boa? É. Eu seria um hipócrita dizer que você tem que ficar pobre, até porque o texto não fala isso. Você tem que passar necessidade? Não. A riqueza te dá segurança, sim. Mas, se você só confiar nela, ela te dá uma falsa segurança. É lógico que é bom poder ter dinheiro, ser bem-sucedido, isso, Deus quer que você seja bem-sucedido. Isso não é bíblico. Porém, o problema nunca foi o dinheiro. Nunca foi. O problema sempre é o coração, é o amor ao dinheiro, que pode virar ganância. Dinheiro nunca é problema, não é problema. O problema é se ele for o teu senhor. O dinheiro é um ótimo servo. Se você se servir dele, ele vai te fazer coisas maravilhosas. Porém, se ele for o teu senhor, se você for escravo dele, aí que está o problema. O dinheiro, ele compra muitas coisas. Mas se o dinheiro compra paz, é porque você não tem paz. Se você tem
por exemplo, pagar um advogado, não estou dizendo que sou contra os advogados, às vezes é necessário, mas para ter paz é porque está faltando paz. Se você tiver que comprar alegria, é porque essa alegria é falsa, porque a alegria verdadeira não se compra, a gente se conquista. Se você tiver que comprar um amor, não é amor verdadeiro, é um amor interesseiro. Se você tiver que comprar salvação, pior ainda, salvação é de graça, pela graça, não é de graça, é pela graça. Se você tiver que comprar amigos com dinheiro, porque também não são verdadeiros. Então, tudo que você tem que comprar para ser feliz, nem sempre é verdadeiro. Porque as melhores coisas, as coisas mais lindas, mais que vão trazer felicidade, não custam absolutamente nada. O amor, a paz, a alegria, não é verdade? Não custa nada, é pela graça e de graça. Então, a gente viu que a bebida não te traz felicidade. Só o dinheiro não vai trazer felicidade. Alguns dizem, não, mas quando eu casar com aquela moça, com aquele rapaz, eu vou ser feliz, porque ela é o amor da minha vida. E pessoas nos decepcionam, nos frustram, porque elas são instáveis e imperfeitas. Ora estão bem, ora não estão bem. O único que nunca vai te decepcionar é Jesus. Se você quer viver com alguém, quer casar com alguém, eu acredito que a maioria é casado, mas se você é solteiro, você tem que casar com alguém que ame mais a Jesus do que ame você. É verdade. Porque se ele amar mais a Jesus do que amar você, ele sabe, ele vai cumprir os mandamentos. Ele vai te tratar bem, ele vai amar o próximo como a ti mesmo. Porque o primeiro mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente percebeu que nem bebida, nem riqueza, nem relacionamentos amorosos vão te trazer a verdadeira felicidade. Talvez muita gente quer a fama. A fama hoje existe. E amanhã não existe mais. Logo, logo você cai no esquecimento. Às vezes, você tem não sei quantos mil seguidores na rede social. Mas não tem um amigo de verdade. O que adianta? Ser famoso, mas não ter amigo de verdade. A fama remete ao ego, status. Infelizmente, o mundo de hoje quer mais parecer igreja do que ser. Quer mais ter do que ser. E Deus, quando se apresentou, Ele disse, eu sou o que sou. É ser. Quem você é de verdade é que importa. Não o que você tem ou o que você parece. O Elvis Presley, para você que não sabe, ontem, dia 16 de agosto, fez 48 anos que ele morreu. O Elvis, ele era um menino de igreja. Ele gravou, inclusive, algumas músicas gospel. Ele começou cantando, sabe aonde? Na igreja, na Assembleia de Deus, nos Estados Unidos. Nasceu em Mississippi. E o Elvis ganhou um violão de seu pai. A sua mãe era muito fervorosa. O Elvis tinha tudo para ser um adorador de Deus. Só que ele tinha um talento. E esse talento ele começou a emprestar para o mundo. Ele dançava, requebrava-se. E aos 42 anos, no dia 16 de agosto de 1977, na flor da idade, o Elvis morreu sentado no banheiro com uma overdose de analgésicos. Ele era viciado em medicamentos. Ele não dormia, ele tomava antidepressivos. Um homem que hoje é chamado ainda o rei do rock. Que título é esse? Eu não posso julgar se o Elvis, aonde o Elvis está. Isso é só Deus que pode fazer. Mas ele morreu prematuramente por optar a fama do que servir a Jesus. O Whitney Houston,
morreu também em 2012 com 48 anos de idade. A Whitney Houston fez aquele famoso filme O Guarda-Costas, né, com Kevin Costner. Opa, estou sabendo tudo de cinema, né? Uau, né? Mas brincadeiras à parte, ela tinha uma voz maravilhosa. Para quem já ouviu ela cantar, ela tinha um timbre de voz. Eu não sou músico, mas os músicos sabem que alcançava lá em cima. E ela também começou cantando na igreja. Ganhou concursos na igreja. Mas, sabe como ela morreu? Afogada numa banheira, com excesso de droga, cocaína e tal. Que fim triste. 48 anos. Eu falei só de 2 personalidades. Poderia citar várias, mas não vamos nos ater. Então, a fama, ela é temporária, ela é enganosa. Então, a gente percebeu que felicidade não vem pela bebida, nem pela riqueza, nem por relacionamentos amorosos e nem pela fama. Mas então, pastor, você pode perguntar, qual é a verdadeira felicidade? Jesus. Jesus é a fonte única e verdadeira da felicidade. No mundo, a gente pode encontrar muita diversão, entretenimento, como se fala. Mas no final da festa, você vai perceber que isso não te preenche. Há um vazio, uma frustração. Porque você fez, mas parece que não é o suficiente. É por isso que a droga, a pessoa viciada em droga, ela consome para ver se preenche esse vazio e nunca é o suficiente. Porque não preenche. Então a Bíblia diz que a felicidade é para agora, é já. Porque o verbo ser está no presente. E não no futuro. A felicidade é para durante a caminhada até a glória, e não somente na glória. Muita gente acha que só vai ser feliz lá no céu. E Jesus quer que nós sejamos felizes, plenos, já aqui. Não pelo que você já conquistou, mas porque Ele já conquistou por você na cruz, aleluia. E as pessoas mais felizes são as que mais conhecem Jesus. Quem conhece e sente o amor de Jesus, sabe que as tribulações podem vir, mas não estamos sozinhos. Sempre existe, em cada tribulação, a gente vê um aprendizado, uma lição. Jesus passa conosco, e a gente não se sente sozinho ou desamparado. Então, o que não é ser pobre de espírito? Então eu vou dizer o que não é ser pobre de espírito, e para terminar depois eu vou dizer o que é ser pobre de espírito, para desmistificar de uma vez por toda esse texto. Ser pobre de espírito não é ser pobre economicamente. Senão, o texto dizia, felizes os pobres financeiros. Não é verdade? Ele diz pobre de espírito. Então, como eu falei antes, tem muita gente que faz voto de pobreza. Acha que isso vai levar para o céu. Que isso está agradando a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que você seja pobre economicamente. É que o seu coração esteja nele. E se fosse verdade que ser pobre economicamente você era uma bênção, então toda vez que você ajudava um pobre, você estaria amaldiçoando ele. Não faz sentido? A pessoa, para ela ir para o céu, ela tem que ser pobre financeiramente. Então, toda vez que você ajudasse essa pessoa, você estava tirando ela do céu. Você estava amaldiçoando ela, se isso fosse verdade. Então, ser pobre de espírito não é ser pobre economicamente. Ser pobre de espírito também não é ser pobre espiritualmente. Aqui que vem um cuidado. Tem gente, ser pobre de espírito é só eu ficar esperando Deus. Não é assim. Também não é ter uma vida espiritual relaxada, ser preguiçoso e negligente com as coisas de Deus. Esperar tudo cair do céu. E ser pobre de espírito também não é ter baixa autoestima. Ser pobre em autoestima. Tem gente que
pensa menos do que realmente é. E Deus diz para mim e para você que nós somos como a menina nos olhos dele. Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que você tem valor, que eu tenho valor. Que Deus te ama tanto que deu o seu único filho amado para morrer por nós lá na cruz. Como diz em João 3,16. Então, Deus nos criou para ser feliz. Você é único, você é única. Ninguém é igual a você. Deus não criou ninguém exatamente igual a você. Porque que você é uma obra-prima da criação. Eu sou uma obra-prima da criação. Então, ser pobre de espírito não é se desvalorizar. Porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, para finalizar, o que é ser pobre de espírito? Agora que vem o que você precisa gravar e que eu preciso gravar. Ser pobre de espírito é não ser autossuficiente. Nós dependemos, gente, inteiramente de Deus. Todos os meus conceitos, os meus estudos, as minhas razões, tudo que eu aprendi no mundo secular, a Bíblia diz que é como esterco, ou como nada, menos que nada, diante do que Deus tem para mim, diante do que Deus tem para você. Não que você não tenha que estudar, não tenha que se preparar, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se compararmos uma coisa, as coisas celestiais com as coisas terrenas, é isso. Então, não é que você é bom, não é que eu sou bom, mas é que Deus é bom comigo e é bom com você. Se tirar Deus da minha vida, não sobra nada de bom. Nada. Eu só posso ser bom se eu tiver o Espírito Santo na minha vida. Não é o meu testemunho de vida que vai fazer a diferença, mas a presença e a intervenção de Deus dentro do meu testemunho de vida. Então, ser pobre de espírito é não ser autossuficiente. Eu posso, eu faço. Não, eu não posso, eu não faço se Deus não estiver comigo. E ser pobre de espírito é ser mendigo diante de Deus. Então, vamos lá. Esse pobre, na raiz ali do grego, é como se fosse um mendigo. Quem já passou por um mendigo? Como está um mendigo? Eu não estou dizendo que você tem que ser mendigo, mas diante de Deus, é como se nós fôssemos o mendigo. O mendigo, ele chega, normalmente ele está assim, sentado, cabeça baixa, ele olha para você de baixo para cima e coloca a mão assim. Não é isso? Então, a gente diante de Deus é mais ou menos assim. A gente tem que olhar para cima, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não é verdade? O Salmo 121 não fala isso? Então a palavra pobre é mendigo, não no mundo, diante de Deus. A sua mão está esperando Deus tocar na sua mão e colocar algo na sua mão. E o que eu quero dizer para você, como profeta de Deus, olhe para o alto hoje, olhe para cima. Se não sabe para que lado olhar, olhe para cima. Estenda a sua mão, porque Ele vai colocar algo na tua mão hoje, alabaxuri caramagaias. Ser pobre de espírito e dizer, Deus, eu não posso. Tu sabes que eu não sei. Tu sabes que eu não consigo, Senhor, mas eu coloco a minha mão. Coloca isso na minha mão, porque eu sei que se a bênção vindo alto, vai dar certo, aleluia. Eu não tenho nenhuma condição de fazer isso, mas com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça eu consigo, Deus. Aleluia. Então a palavra pobre é mendigo. Ou seja, eu não tenho absolutamente nada de mim para dar para vocês, e tudo depende dele. Dependemos totalmente da misericórdia e da graça de Deus. Nenhuma atitude nossa poderia nos salvar ou nos justificar. Dependemos totalmente da graça e da misericórdia.
E ser pobre de espírito, além de não ser autossuficiente, além de ser como um mendigo diante de Deus, também é ansiar pela comida do céu. Normalmente o mendigo, ele precisa sempre de comida, não precisa? Ele diz, não, eu queria que você me colocasse aqui um valorzinho para eu investir lá na bolsa de valores. Ele não vai dizer isso. Olha, eu queria um carro para eu poder andar. Não, ele não vai dizer isso. Olha, eu queria uma motocicleta, eu queria fazer uma viagem. Não, ele não vai dizer isso. Ele diz, eu preciso comer, eu preciso beber. Então, ser pobre de espírito é dizer, Senhor, eu preciso desse alimento espiritual. Eu preciso da comida do maná celestial. Assim como o povo de Israel, todo dia dependia daquele maná para sobreviver. Senhor, se a tua palavra não estiver comigo, se tu não falar comigo, eu não consigo, Deus. Me ajuda, fala, porque eu preciso desse alimento. Aleluia. E quanto mais buscamos, mais fome e sede temos da palavra de Deus. Perceba que Jesus colocou como a primeira das nove bem-aventuranças, ser pobre de espírito. E quando Jesus colocou justamente como a primeira das 9 bem-aventuranças, ser pobre de espírito, porque esse é o primeiro degrau para ir para o céu. Algumas versões, por exemplo, a versão Viva, não fala ser pobre de espírito. Aquele que é humilde de coração. Então, ninguém orgulhoso vai para o céu. Satanás saiu do céu por causa do seu orgulho, da sua inveja. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua é trabalhar no seu coração e no meu coração. Então, eu só estou aqui pela misericórdia de Deus, eu não sou melhor que nenhum de vocês, não é o meu nível de escolaridade, não é a minha preparação secular, mas é a graça e misericórdia de Deus que eu estou falando da palavra dele, aleluia. Então eu preciso entender que eu preciso ser humilde. Ser pobre de espírito é ser humilde diante de Deus, como um mendigo, dependendo inteiramente dele. E ninguém vai para o céu se não for pobre de espírito, se não for humilde. Temos dentro de nós o reino de Deus. E se nós temos o reino de Deus, nós temos um rei. Não na barriga, como muita gente diz. Aquele parece que tem um rei na barriga. Eu digo, eu não tenho um rei na barriga, eu tenho um rei no coração, aleluia. Porque o meu coração está no reino, e quando o rei está no meu coração, o orgulho não pode me dominar, a inveja não pode me dominar, nada pode me dominar, a não ser a fé nele, e por ele e para ele, aleluia. Quem é pobre de espírito, se humilha diante de Deus, e Deus o honra e exalta diante dos homens. Somente os que se curvam diante de Deus são levantados para estar na glória de Deus. Como eu falei no início, mais importante que ser abençoado é ser bem-aventurado. Porque um abençoado, ele pode ter muitas coisas. Às vezes, a gente diz, como aquele irmão ou como aquela irmã é abençoado. Mas será que é bem-aventurada? Então, amada igreja, mais importante do que ser abençoado é ser bem-aventurado. Então aprenda isso. Queira ser antes bem-aventurado do que ser abençoado. Porque o abençoado pode ter muitas coisas, mas pode não estar feliz com isso. O bem-aventurado, não. Pode não ter nada, pode não ter nenhuma casa, pode não ter um carro. Mas ele é bem-aventurado. Eu lembro que quando, para terminar, estou terminando, eu comprei a minha
primeira casa lá na Limeira. Eu trabalhava no bairro Rio Branco, ainda trabalho hoje. E eu e a pastora Alexandra nos apertamos, porque o homem fez um negócio e o banco disse que ia financiar um tanto para mim e acabou dando menos crédito, então eu não consegui. Nós não conseguimos pagar o que nós íamos prometer. Eu cheguei para o homem e eu disse, olha, eu te prometi tanto, mas o banco só vai me financiar tanto, eu não consigo te dar aquele valor. Então eu vou ficar te devendo alguma coisa. Eu peguei, vendi o meu carro, fiquei devendo ainda dinheiro para o homem, porque o banco não financiou o que deveria financiar, o que estava previamente acordado. E eu pegava a minha bicicleta da Limeira, e eu ia para o Rio Branco trabalhar todos os dias. Era frio, às vezes era chuva. Peguei chuva de pedra, tive que parar no ponto de ônibus. Passei frio. Pergunta para minha esposa se eu reclamei algum dia. Nunca. Nunca. Eu orava, eu dizia, Deus, eu sei que daqui a pouco eu vou ter condições de andar de carro. Daqui a pouco tu vai me abençoar, mas eu não vou murmurar, porque eu sei que Israel perdeu a bênção por murmurar. Foram 2 anos. Eu não tinha, para vir para a igreja, nós pegávamos um ônibus, quarta, domingo, e vinha. Para servir a Deus, eu nem tinha carro, às vezes eu não conseguia chegar antes. Eu pegava o carro emprestado do meu sogro, e ele chamava carinhosamente de Jubiraca, né? Ele dizia, eu dizia, me empresta a tua Jubiraca, porque eu quero servir a Deus, eu não tinha carro, eu não conseguia chegar antes. Mas eu servia com alegria e ainda sirvo. Eu quero dizer para você que é muito mais importante do que ser abençoado. É ser bem-aventurado, é ser alegre com o que Deus te dá. Hoje Deus me abençoou, é verdade. Eu tenho um carro, eu não vou mais de bicicleta, eu pude viajar. Mas nem sempre foi assim. Eu quero dizer que se você começar a se contentar com as pequenas coisas, Deus vai te colocar em lugares altos, aleluia. Eu te convido a ficar de pé, porque esse culto não é para olhar o que te falta ainda, mas o que Deus já te deu, aleluia. Aleluia. É só um tempo. Logo, logo Deus te coloca na tua mão aquilo que você precisa. Eu não sei como é que está a tua vida com Jesus. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Mas eu não posso terminar esse culto. Primeiro passo para você ser bem-aventurado é se consertar com Deus. Se você já aceitou, ótimo. Mas eu não sei se alguém nunca aceitou Jesus aqui ou precisa se consertar. Mas eu não posso terminar esse culto sem você se consertar com Deus, sem você ser bem-aventurado antes de ser não queira ser abençoado antes de ser bem-aventurado. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se consertar com Ele? Levante sua mão. Alguém diz, eu estou precisando colocar a minha vida em ordem. Levante a mão bem alto, eu não estou conseguindo ver. Tem alguém? Se tiver alguém que eu não vi, vem aqui na frente. Hoje é o dia da tua oportunidade. Se não tiver, não tem problema. Se você está bem com Deus, está tudo certo. Mas se essa palavra falou com você, você tem reclamado da tua vida, e tem sido até talvez mal agradecido, teu dia hoje. Eu te convido aqui para você se consertar com Deus. Existe alguém que quer dizer, não, eu quero uma oração, eu quero me consertar. Vem aqui na frente. Tudo certo com você? Amém? Eu sabia que tinha. Eu sabia. O Espírito Santo testificar comigo. Glória a Deus.
Pode chegar mais perto aqui, irmã. Aleluia. Harabassuricarabadagaias. Aleluia. Glória a Deus. Vocês precisam se consertar com Jesus, é isso? Vamos fazer aquela oração de entrega? Então vou convidar a igreja para orar comigo. Nós somos uma família. Então vocês olham para mim e vão repetir aquilo que eu vou falar. Depois eu quero orar por você. Digam junto comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui, sendo pobre de espírito, me humilhando diante de Ti, Senhor, porque essa palavra falou comigo. Eu preciso me consertar. Então agora, Senhor Jesus, eu renuncio todos os pactos e alianças que eu fiz com o inferno e com as trevas. Escreve o meu nome no livro da vida que Tu tens lá no céu. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero nascer de novo, Te servir, não reclamar mais. Eu quero, em vez de ser um abençoado somente, eu quero ser um bem-aventurado. Eu aprendi que ser bem-aventurado é melhor do que ser abençoado. Porque se eu for bem-aventurado, eu serei abençoado. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou orar por vocês. Senhor, está aqui essas pessoas, Senhor. Elas não ficaram emocionadas porque eu preguei. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar para elas, se Tu não estiver na minha vida, Senhor. Não é o meu testemunho, mas sim, Senhor, a Tua presença dentro do meu testemunho, a Tua intervenção dentro do meu testemunho. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que eles tenham experiências reais e vivas contigo, Senhor. Que todo esse vazio, essa frustração, caia por terra, que a partir de hoje eles tenham realmente um relacionamento vivo, profundo e duradouro e eterno contigo, Senhor Jesus. E Senhor, se eles tiverem alguma coisa ainda para ser feito na vida deles, como cura física, como conserto nos relacionamentos, ou mesmo na vida financeira, Pai, libera agora, coloca na mão deles tudo aquilo que Tu tens, em nome de Jesus. Eu vou pedir para os pastores aqui abraçarem essas vidas aqui, o Silvio também ali. Abraço, dê um abraço. Nós somos uma família, conte conosco. Se você foi tocado, não foi pelas minhas palavras, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. Saiba que você é importante para Deus, em nome de Jesus. Aleluia.